Sabe, irmãos, a gente escuta tantas coisas sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, mas todas as vezes, todos os momentos que eu paro para orar, a coisa que eu mais sinto no meu coração é que Deus está, através de tudo isso, trazendo restauração para os lares. Sabe, o Espírito Santo sentia muita falta dos cultos da minha família, os cultos da sua família para Ele. Sabe, um momento onde não tem multidão, não tem 50, 100, não tem 30 pessoas, é só eu, minha esposa e o meu filho, adorando Ele. Ele está restaurando esse momento, porque é só assim que nós vamos enfrentar tudo que tem para acontecer ainda, irmãos. Porque em algum momento tudo isso vai parar e a gente vai ter que ser uma resposta para a terra. A minha casa e a sua casa vai ter que ser uma resposta para as pessoas, para os aflitos, para aqueles que não têm Deus nesse momento. Os nossos lares, os nossos filhos serão respostas para a escola. Eu tenho preparado o Davi esses dias para ele ser resposta a hora que ele voltar para a escola. E é isso que o Espírito Santo está gerando de novo. Esse ambiente de quebrantamento onde eu não preciso, não tem mais equipe de louvor, não tem mais, né, irmãos? Não tem mesa de som, não tem microfone, é só eu, a minha esposa e o meu filho. E ele vem no meio dessa simplicidade, né? Sabe o que eu entendo? O Espírito de Deus tem nos levado para os ambientes de simplicidade, irmãos. Ele quer restaurar isso. Porque Deus só pode dar coisas grandes para quem vive nas coisas pequenas, nas coisas simples. Que o coração não está preso nas coisas grandes. Eu sempre falo isso. É lógico que eu sou suspeito de falar porque a gente quase não para com nada que a gente tem, né? Eu acho interessante que esses dias a gente reformando a nossa casa e o Adriano estava aqui ajudando a pintar tudo. Ele, Juliano, isso aqui como que funciona? Isso aqui tá assim. Eu só sou o dono dessa casa, mas eu nunca usei ela, né? E Deus confia algumas coisas nas nossas mãos e Ele vê que isso não nos governa, né? Isso não reina no nosso coração. E aí Ele pode confiar mais, né? Quando Ele confia uma família nas mãos de um sacerdote e Ele cuida bem, Ele pode confiar mais famílias nas mãos dessa pessoa. Porque Ele sabe que o coração dele não está, né, no tanto de pessoas que o acompanham, que o seguem, mas sim se o Espírito de Deus está com ele. E é isso que Deus está restaurando nesses dias. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus 18, 3. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler 2 versículos. Um no capítulo 18 e um no 19. Mateus 18, 3. Diz assim. Quando a gente está tudo reunido, a gente espera o amém dos irmãos. Achei, né? Mas aqui a gente vai mandando bala, tá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, disse assim. E disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Pula comigo no capítulo 19, versículo 13 e 14. Diz assim, Mateus 19, versículo 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são semelhantes a elas. Amém, irmãos? Vamos orar.
Espírito Santo, a Tua palavra, só a Tua palavra tem poder para transformar o nosso coração. É a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que expressa a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que ela venha falar ao nosso coração com poder e autoridade, que ela venha cumprir o propósito em nossas vidas para o qual ela foi liberada do Teu trono sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus, eu levo, Deus, as nossas mentes cativas à obediência de Cristo, que os nossos corações estejam nas Tuas mãos para que o Senhor direcione para onde o Senhor queira. Fala conosco, ministra o nosso coração, derrama um óleo novo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema dessa manhã é um doce de pessoa. Amém? Um doce de pessoa. Eu já ministrei algumas vezes essa palavra e essa semana eu ouvi de uma situação na televisão. A gente praticamente não assiste TV em casa, muito pouco. E não é que a gente não gosta, é que eu tenho uma facilidade de ficar preso com entretenimento, irmãos, então eu sou muito cuidadoso com isso. Eu, para me prender num filme, se o filme tiver 24 horas, eu facinho fico preso nele. Então eu tomo muito cuidado com isso já há alguns anos. E então a gente usa a TV, Deus nos abençoa, é uma família que nós amamos muito, nos presenteou com uma televisão. E a gente usa, lógico, mas com moderação, sabe? Não tem o comercial das bebidas lá, beba com moderação. Televisão em casa a gente usa ela com moderação também, A gente tem os dias da semana que a gente assiste alguns filmes, Pra gente não ficar muito preso mesmo. Mas a gente acabou de mudar pra cá e eu já tava com o coração mexido mesmo para falar sobre o fruto do Espírito nas nossas vidas. E aí eu vi um assunto que eu fiquei muito mexido, muito triste mesmo. Uma menina de 11 anos que, envolvida por uma situação, acabou sendo sequestrada por 4 dias. E ela foi abusada por 4 dias. E tá na televisão falando isso. Eu vi na sexta-feira, umas 6 horas da tarde, 6 horas da noite, 7 horas da noite eu vi falando sobre isso. Eu nem consegui assistir a matéria inteira porque aquilo me entristeceu demais. E como eu já estava, o Senhor já estava conduzindo meu coração para falar sobre o fruto do Espírito. E essa mensagem que eu vou ministrar agora, ela fala muito disso, mas fala da ótica de uma criança, sobre essa situação. E é uma matéria que eu vi alguns anos atrás, do Luciano Meyer, que postou essa matéria, esse artigo falando sobre isso. E baseado nesse artigo aí, o Senhor me conduziu em 2013, 2014. A gente tinha 1 ano, 2 anos que a gente estava fora do Brasil. E eu fiquei impactado com aquele texto. E o texto, eu vou ler o texto para vocês terem essa base. O texto fala, era sobre várias crianças que fizeram alguns desenhos na escola com diferentes temas, e elas tinham que escrever embaixo dos desenhos sobre o que o desenho falava, qual era a intenção daquele desenho. E o que chamou a atenção para ele foi de uma menina de 11 anos que fez um desenho. E o desenho dela era uma máquina que tinha o poder de transformar pessoas amargas em pessoas doces. E ela, na explicação dela, ela coloca lá que ela queria ser cientista, estudar para ser cientista e poder desenvolver essa máquina para transformar pessoas amargas em pessoas doces. E eu lembrei desse texto,
E numa das madrugadas aqui, na madrugada de sábado, de sexta para sábado, primeira noite nossa aqui na nossa casa, depois da mudança, e eu levantei um pouco e orando a Deus, e aí eu lembrei dessa situação, lembrei da menina que eu vi na televisão ali, falando sobre o abuso, né? Ela não falando, né? Mas o jornalista falando do abuso. Uma criança de 11 anos, né? Uma criança, né, irmãos? Eu com 11 anos, né? Hoje as crianças de 11 anos têm mais informação, mas mesmo assim é uma criança. O Davi tá com 9, tá para fazer 10. Né? A gente vê que vários assuntos assim, não faz nem ideia do que é, né? E eu fiquei imaginando, né? O que faz uma criança de 11 anos querer fazer uma máquina dessa? O que ela já tinha passado, o que ela já tinha vivido, para com apenas 11 anos de idade ter experimentado de pessoas amargas passando pela vida dela. O que fez o coração dessa menina desejar isso? Essa foi uma situação assim que me chamou muito a atenção. E outra foi, ela decidiu ser resposta, né? Ela ainda, com uma vida sofrida com 11 anos, lógico, eu vi a matéria, não conhecia a menina que foi abusada esses dias também aqui no Brasil, eu não conheci. Mas a menina, em meio a tudo que ela viveu, ela decidiu, eu vou fazer, né, na imaginação dela, uma máquina que transforma pessoas amargas em pessoas doces. Né? E eu acho interessante que Jesus fala sobre a gente ser igual a uma criança, a gente ser semelhante a uma criança. E uma coisa que criança tem, que a gente vai perdendo com o passar do tempo, é uma imaginação extremamente fértil, né? Eles viajam assim, eles criam todo um cenário, né? E eles querem envolver a gente na brincadeira. Eu vejo o Davi, e ele quer me envolver nas brincadeiras, e a minha imaginação, minha mente às vezes não alcança todo o cenário que ele criou, né? E a gente, infelizmente, a gente vai crescendo, né? Eu vejo, né, o Davi quer ser adulto. Às vezes ele fala, a gente está conversando, ele fala, ai pai, quando eu era criança, né? Aí eu olho assim e falo, ué, quando eu era, né? Tá, se já não é mais criança, eu vou arrumar um emprego, né, pra você, né? Vou entrar em contato com algum amigo aí, vou só tirar sua carteira de trabalho e vamos pôr um CLT na sua vida, né? Mas ainda é criança, né? Mas a gente, quando é criança, a gente quer ser adulto, né? Tem algumas brincadeiras de adulto, né? Ganha uma boneca e brinca de ser mamãe, né? E não faz ideia de como esse negócio é tenso, né? Eu ia falar horrível, só que você podia entender mal, né? Né? Você que é mãe sabe, né? Que delícia acordar de 3 em 3 horas, né? Pra dar mamar, né? E o marido roncando do outro lado, né? Como se não tivesse nada a ver com aquilo, né? É fantástico, né? A mãe acorda com as respiradas da criança, mas o pai, salvo raríssimas exceções, né? Salvo raríssimas exceções. Né? Tá caindo o mundo, né? Acorda com o gato miando na casa do vizinho, não acorda com o filho chorando, né? Mas a mamãe brincava com a boneca, né? Queria ser mamãe, né? Dar de mamar pro nenê, né? A gente, né, brincando com o carrinho e construindo as coisas de Lego, não fazia nem ideia que bater uma massa de concreto era algo tão horrível, né? Né? A gente não faz ideia, né? Oh, inocência, né? E a gente quer ser adulto, né? Só que um dos maiores prejuízos que a gente tem com a fase adulta, um dos maiores, né, dentre tantos, é a perda da imaginação, né? A imaginação é algo precioso, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que trabalhar a nossa mente para a gente tentar visualizar todo aquele cenário, né? É importante, eu tento trabalhar muito isso, eu viajo demais, irmãos, a minha mente é algo impressionante, né? Tem a ver com o meu temperamento também, né?
mas eu viajo, né? Não tanto como uma criança, mas eu tento me esforçar para chegar nisso, né? Então essa habilidade a gente precisa recuperar no nosso coração, né? Eu costumo dizer que as crianças é o melhor terreno para a gente investir. Porque quando uma criança se entrega para Cristo, ela conhece o Evangelho, e a criança ela é uma esponja nova, né? Ela absorve de tudo, né? E se você der coisas ruins, ela vai absorver tudo aquilo de ruim. Mas se você der coisas boas, ela vai absorver, e aquilo vai ser uma verdade absoluta dentro do coração dela, né? Por isso que eu fico assim tão triste quando uma criança é abusada, porque a criança ela está num período de inocência maravilhoso, que ela não vê maldade, né, no abusador. Ela pensa que aquilo é carinho. Ela só vai entender o abuso quando ela cresce, irmãos. E eu estou falando com experiência. Eu trabalho com libertação há muitos anos e uma das áreas que eu mais lido é com abuso. Assim, a gente fica estarrecido, né, com as histórias que a gente ouve no mundo, né? Não é um problema do Brasil, é um problema de vários países, né? Então, isso é um problema do ser humano, né? De causar esse dano. Agora, quando a gente pega um adulto que na infância não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, ele vai dar mais trabalho mesmo, né, irmãos? Vai, para você pegar uma esponja velha e quer que ela absorva tudo, né? Dá mais trabalho mesmo, né? Mas para isso também o Senhor nos chamou, né? Para cuidar de todos, né? Eu creio nisso, né? Então quando eu vi esse testemunho, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas a melhor coisa que tem quando a gente é impactado por uma cena, por uma situação, é ir orar, né, irmãos? É a gente se colocar aos pés do Senhor, né? Esse momento para a gente fazer igual Maria, né? Marta estava ocupada com tantas coisas, né, que ela não observou qual era a melhor situação para ela viver, né? Maria escolheu a melhor parte, né? E a gente tem que ter cuidado porque a gente, invadido por tanta informação nos nossos dias, a gente começa a ficar indiferente com a dor do próximo, né? Com o sofrimento das pessoas. E eu costumo dizer que o contrário do amor não é o ódio. Porque você, por exemplo, não conhece na tribo da Nigéria, tribo que foi invadida semana passada e cristãos foram mortos e dizimados ali. Você não conhece aquelas pessoas. E você não sentiu nada, porque você não conhece elas, né? Os coreanos na Coreia do Norte que foram presos e martirizados pelo simples fato de serem cristãos. Você não sofreu com isso, eu não sofri com isso. Mas a gente não sofreu porque a gente odeia eles, né? A gente não sofreu porque a gente não ama. Porque a gente tende a amar só quem a gente conhece e convive com a gente. E quando a gente não convive com uma pessoa, a gente é indiferente com a situação dela, né? A gente é indiferente com o sofrimento dela, né? Mas o Evangelho nos propõe uma mudança de vida a ponto da gente colocar o nosso coração no sofrimento das pessoas, que é o que Jesus fez e faz com a gente, né? A misericórdia, colocar o coração na miséria, na falta de alguém, no sofrimento de alguém. É isso que o Deus Pai fez conosco, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Ele amou, não tem como medir esse tal, a quantidade, quanto de amor Deus colocou nisso. Imagine aí. E aí esse amor foi tão grande que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que é por isso que é tão difícil de algumas pessoas se renderem a Deus, né? E receberem a vida eterna, que é um direito de todos. Porque é simples, né, irmãos? Eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, né? Então não cabe dentro do ser humano ele receber algo que ele não tem mérito, né? Ah, Juliano, isso é socialismo, é comunismo? Não, isso é reino de Deus. Isso é o amor do Pai, né?
um rei justo e fiel, né, que faz, né, independente do que a gente faça, que ele é fiel, e ainda que eu não seja fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? Que ama de uma forma que nós não podemos medir, né? As pessoas, às vezes eu estou dando aconselhamento, elas perguntam, nossa, como que Deus me vê? Eu sempre falo, ele nos vê com os olhos do propósito, né? Ele nos vê e fala, puxa, eu queria tanto que o Juliano estivesse vivendo isso, mas esse cenário que ele mesmo criou, eu vou usar para conduzi-lo para a forma que eu vejo o Juliano vivendo. Sabe que o maior conflito dos profetas no Velho Testamento, Deus levava eles a terem uma visão do que Deus queria para Israel. E eles olhavam para Israel e Israel não estava vivendo aquilo. Então eles entravam num choque, eles sofriam um colapso emocional, porque eles tinham uma expectativa, mas eles sofriam com a realidade. Esse é o grande sofrimento do ministério profético, né? Às vezes nós somos levados a ver o que Deus deseja, mas nós sofremos com a realidade que o povo vive. E nem sempre a expectativa de Deus ela é estabelecida, irmãos. Essa é a parte mais difícil, né? Eu acredito para o coração de Deus, né? Ele sempre tem o melhor, igual eu e você com os nossos filhos. A gente sabe que algumas escolhas, né, trarão sofrimento, né? Infelizmente, mas a gente não pode escolher por eles, né? Quem aí já tem um filho mais velho, né? Os filhos já estão mais crescidos. A coisa mais difícil é a gente, puxa vida, se pegasse a direita ao invés da esquerda, se continuasse reto, né? Mas nós não podemos decidir pelas pessoas, né? Mas a proposta do Evangelho é trazer essa mudança no nosso coração, né? Para que a gente seja uma resposta para as pessoas, né? Para que a gente seja uma resposta doce para as pessoas, né? E olhando para essa imaginação dessa menina, que eu não sei qual é o nome, que quer ser cientista, né? Uma coisa que eu entendi, que a máquina de transformar pessoas amargas em pessoas doces não existe, mas existe uma pessoa que pode fazer isso, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele pode gerar isso no nosso coração, né? Ele pode, né? Sabe, irmãos, o que a teologia, sabe, o que os ensinos, os estudos não conseguem fazer, o Espírito Santo pode. Sabe? O que nenhuma faculdade pode trazer para o ser humano, o Espírito de Deus pode. O que nenhum sistema político, social pode fazer, o Espírito de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, ouvindo o pastor Josué Irion falando. Ele foi preso na União Soviética, na época do comunismo lá. É ainda um país comunista, mas na época que era muito forte. O comunismo era uma única nação, ainda não tinha dividido, ainda era a União Soviética, né? Ele foi preso, foi torturado, teve suas pernas quebradas, né, por estar indo naquele país pregar o Evangelho e levar Bíblias. E ele, impactado com tudo aquilo, né? E ele comenta que ele, vendo lá as palestras que os comunistas davam nas praças, né, falando, exaltando o socialismo e o comunismo. Mas não estou falando de partidarismo político, eu estou falando da realidade que eu já vivi. Eu já estive 2 vezes em Cuba. Você quer saber sobre comunismo, como que é a realidade? Vá para um país comunista, tá? Você vai ficar impactado com algumas coisas, né? É algo terrível. E aí lá um andarilho lá, um morador de rua ali na Rússia, e o pastor José Irion comentando isso, que daí eles falando, né, que olha, o socialismo, o comunismo dá uma nova roupa para esse homem. E no meio daquilo lá um cristão se levantou e falou, é verdade, é verdade.
O comunismo tem poder para fazer isso, para colocar uma nova roupa nesse homem. Mas o cristianismo, o Deus que eu conheço, o evangelho que eu conheço, pode colocar um novo homem dentro dessa roupa. Ele falou que aquele homem foi preso, desapareceu, mas ele lançou uma palavra poderosa. E realmente só o evangelho tem poder para fazer isso. Só o Espírito de Deus pode colocar um novo homem dentro do Juliano, né? Dentro de você. Essa é a proposta do evangelho. Nos tornar pessoas melhores, né? Sabe, eu tenho alguns estudos que eu dou sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, o fruto do Espírito, né? Mas nenhum estudo é capaz de nos levar a ter uma experiência com Deus se eu não decidir dedicar tempo da minha vida para a pessoa do Espírito Santo. Sabe aquela época de namoro, você que já é casado, né? Aí a gente tem o Lucas namorando, né? Mas, né, a gente, né, todo mundo aqui já passou por um namoro, né, antes da gente casar, tinha todo aquele romance, né, galanteador, né, levava flores. Eu ainda dou flor pra Su, né, ainda tenho esse bom hábito, né, e tinha todo aquele tempo para gerar um clima, pra gente ter intimidade com a pessoa. E na verdade Deus quer isso com a gente. Por isso que a maior exemplo da aliança de Deus com o homem, o maior exemplo na terra é a aliança do homem com a sua esposa, né? O apóstolo Paulo fala isso aos Efésios, ensina isso, né? Então esse relacionamento, nutrir esse relacionamento. Eu sempre falo que a pessoa pode casar, mas ela nunca pode deixar de namorar, né? De cuidar da esposa, né? Cuidar do marido. A gente tem que ter esse cuidado pro resto da vida, né? A gente irmãos, eu nunca posso me iludir com uma menininha de 20 anos, 25 anos, uma menina, eu falo porque eu tô com 41. De repente vai se apaixonar por um cara que nem eu, que já tá trocando peça, caindo cabelo, né? Acima do peso. Irmão, só pode ser um capeta, né? Não é possível falar que isso é amor, né? Você tá aí dando risada, mas você acha que você tá muito diferente, né? A gente tá aí envelhecendo, né? Acha, né? Ai. Aí eu vou trocar a minha que sofreu comigo, chorou comigo, 20 anos junto, né? Tem 20 anos comigo, eu vou trocar por uma de 20. Irmãos, é uma loucura. É mó tiro no pé. Não é, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Lógico que não. Eu vou trocar uma excelente por uma que não estou desmerecendo as meninas novas, mas não sofreu com o Juliano. Não pagou um preço com ele, né? Sabe, as noites que eu não dormia, a Susan também não dormia, né? As lutas, os conflitos, né? Então a gente tem que entender isso, a movimentação. Essa aliança de casamento, ela deve sim ser muito protegida por nós. E hoje a gente vai participar da ceia do Senhor, que é representada através da aliança do casamento, irmãos. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque a Bíblia fala disso, né? Fala muito forte disso, né? Jesus na cruz foi o pão partido por nós, e o seu sangue, que é o sangue da nova aliança, é representado pelo suco da videira, pelo suco de uva, né? E o nosso corpo representa tudo isso. A aliança do marido com a esposa representa esse nível de aliança, né? Nós participamos da ceia para renovar nossa aliança com o nosso Deus, e nós temos o ato conjugal para renovar nossa aliança com a nossa esposa e com o cônjuge, né? Com a esposa com o marido. Sabe, o ato sexual é a renovação da aliança do casamento. É importante você entender isso, né? Então esse tempo de intimidade com Deus, né, é o que gera as experiências com o Espírito Santo, né? E não tem pessoa mais doce que pisou na terra do que a pessoa de Jesus, né, irmãos? Não tem pessoa mais maravilhosa,
mais doce do que ele. Então não adianta eu querer aprender com outros homens, eu tenho que olhar a forma que Jesus caminhou, a doçura das manifestações de Jesus, né? Jesus em João 4 ele tem um encontro com uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos e ela estava no 6º. Uma mulher que dentro da sociedade daquela época era promíscua, né? Tinha uma vida de prostituição, porque ela se relacionava com homens que tinham outras mulheres. Porque Jesus fala para ela, chama o teu marido, e ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, bem disseste, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Só que Jesus, para ter essa conversa com essa mulher, ele manda os 12 ir no McDonald's. Fala para eles, vão lá pegar um Big Mac para mim, né? Completo, né? Um sundae de morango. E tá aqui o dinheiro, compra um para cada um de vocês. Vai lá. Né? Jesus, mas o próximo McDonald's fica só lá. Vai lá buscar a pé. Porque ele queria ter um tempo com aquela mulher. Quando aqueles homens voltaram com o alimento, né, o McDonald's fica por minha conta, né? Mas quando eles voltaram, aquela mulher já estava transformada, né? Por que Jesus fez isso? Porque ele queria tratar de coisas na vida daquela mulher e ele não queria expor ela, irmãos. Porque esse é o nosso Jesus, sabe? Quem gosta de expor a vergonha dos outros é o diabo. E o homem, né? E o diabo do homem, né? É o diabo no homem e o diabo do homem que gosta de expor pessoas. Deus não, irmãos. Essa é a última das últimas opções do nosso Deus. Deus tinha algo para tratar com Davi. Ele manda Natan falar com ele, só ele, irmãos. Você entende isso? Que Deus é esse, irmãos, que eu e você servimos? É a gente que gosta, né? Põe no púlpito, trata, expõe a vergonha dele. Deus não, né? Deus não é assim. Olha, imagine Judas, irmãos. Você acha que Jesus não sabia que Judas roubava as ofertas? Você acredita nisso, né, irmão? Não, né? João fala disso. João 12, do 4 ao 8 eu vou ler. Se você abrir aí, você lê comigo. João 12, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 4 ao 8, diz assim: Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Cada denário representa um dia de trabalho naquela época. Imagine o que aquela mulher derramou aos pés de Jesus. Foi 1 ano de trabalho. 1 ano. Que oferta, não, irmãos? E aí ele não falou isso, olha só, irmãos. É interessante a sequência. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha, irmãos, a gente ouve isso, a gente fala, nossa, eu quero congregar na igreja desse pastor aí. Ele se preocupa com os pobres, com os necessitados, né? Que visão desse pastor, né? Olha, quer pegar o dinheiro para ajudar os pobres, né? Nem pensou nele. Irmãos, nem todo mundo que fala isso tem uma intenção sincera com isso. Dá para você entender isso, irmãos? Né? Que a gente ouve isso, olha, quantos que não iriam para a igreja do Judas, né? Oh Deus, isso vai ficar para uma outra mensagem, tá, irmãos? Mas Jesus sabia do que Judas fazia. Irmão, sabe o que é interessante? Nós não vemos nenhum relato na Bíblia de Jesus sentando com Judas e falando, Judas, cara, é que a gente tá
que surgiu no cristianismo e é uma outra forma de cuidar das pessoas, mas se eu dou você para a tribo de Ismael, você ia ter a mão cortada, cara. Que a tribo de Ismael é da onde surgiu o Islã, né? O povo muçulmano. E o ladrão tem a mão cortada fora, irmãos. Por isso que eu tô falando, né? Imagine Jesus conversando, é que você é do lado de Isaac, mas se você fosse do lado de Ismael, cara, quem olhasse você pra rua ia ver aí o ladrão, né? Jesus não teve essa conversa, irmãos. A gente não vê isso na Bíblia. Agora eu pergunto pra você, vamos usar a nossa imaginação. Será que Jesus nunca sentou com Judas, irmãos? Será que o nosso Deus ia ver alguém indo para o inferno e ele ali com a pessoa? Ele nunca ia falar, cara, toma uma posição na sua vida. Eu tô aqui para te transformar. Ele fez isso com a mulher samaritana. Ele fez isso com Zaqueu. Zaqueu, desce, eu quero comer na tua casa. Você acha que ele não fez com Judas, irmãos? Só que ele foi tão doce que isso nem está relatado na Bíblia, irmãos, para não constranger a família. Porque sempre tem uma família de Judas, né, irmão? Sempre tem. Aqui em Sorocaba não, né? Aqui não, né? Lá, né, onde as outras igrejas que a gente abriu que tinha, essa não. Né? Aqui não, né, irmãos? Na nossa sala não. Mas você deve ter pensado em alguém lá, né? Não aí, né? Lá, né? Então Jesus, ele tratou com esse assunto, eu tenho certeza disso, irmãos. Mas ele é tão doce. E olha, não é porque Jesus era ingênuo, né? Jesus era inocente demais, não via. Irmãos, qual que é a diferença da ingenuidade com a inocência? O ingênuo, ele não vê o mal. O inocente, ele não tem o mal. Essa é a diferença do ingênuo com o inocente. O ingênuo tem o mal, mas ele não vê, ele cai nas ciladas. É ingênuo. O inocente não, ele não tem o mal. Ele vê o mal, ele vê a manifestação do mal, mas ele não se manifesta em maldade. Esse é o Jesus que eu estou pregando nessa manhã. Era inocente, mas nunca ingênuo. Tanto que ele não era ingênuo que ele nunca pagou Judas da mesma moeda. Né? Jesus vem dar um beijo, Judas vem dar um beijo no rosto de Jesus. Jesus chama ele, amigo. O que você está fazendo? Né? Jesus tinha uma aliança, eu vou ministrar, a hora que Deus permitir, o que é aliança de amigos. É lindo demais esse estudo. Jesus tinha uma aliança de amigos, por isso que ele fala, eu não vos chamo mais de servo, e nem de filho, porque o servo e o filho não sabem o que o pai faz, mas eu vos chamo de amigo. Né? Assim que Jesus tratava os seus discípulos como amigos, porque o amigo sabe o que o outro amigo está fazendo. Não é verdade, irmãos? Um amigo confia segredos na vida do outro amigo. Por isso que Jesus falava, eu vou dar uma morridinha, gente. Mas eu já volto. É coisa de 3 dias, tá? Daqui 3 dias eu tô voltando aí, né? E eu vou voltar, e vou voltar com poder e glória, né? É os segredos, né? Escondidos dos séculos e séculos, que foi revelado a nós, né? Cristo, a esperança em nós, né? Cristo em nós, a esperança da glória, né? Quando nós lemos isso, né, dos séculos, ninguém sabia como seria essa manifestação, mas nós sabemos. E Jesus estava revelando isso para os amigos que ele tinha, e Judas era um desses. Mas de uma forma muito doce, Jesus, ele, de alguma maneira, não sei como, ele deve ter tratado com aquilo. É como ele avisou Pedro, né? A gente vê o relato dele avisando Pedro, Pedro, cara, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Né? Presta atenção, esse é o Jesus que eu estou pregando, irmãos. Que de uma forma doce e suave trata com as nossas vidas. Né? E por que ele faz isso? Porque ele quer que a gente trate todas as pessoas que passam por nós da maneira mais doce possível. Amém? Ele quer isso. Ele quer isso.
Que a gente faça isso. E sabe o que eu entendo, o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu costumo dizer que, assim, uma coisa que nós precisamos aprender. Porque a gente, às vezes, munido pela verdade, a gente quer estabelecer a justiça e o juízo de Deus, né? Porque a verdade é essa, né? Mas sabe o que eu descobri? Que existem 3 verdades, irmãos. Eu falo isso já há alguns anos, chego a falar que é uns 20. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Irmãos, ao longo desses anos, quantas vezes eu vi a minha verdade ser engolida pela verdade verdadeira? Às vezes a gente tem uma precisão que algo é do jeito que a gente imagina, que a gente entende, e a gente é derrubado, como Paulo, não do cavalo, né? Que vê o Senhor, né? Na estrada indo para Damasco e cai, né? Porque ele tem um encontro com a verdade, não a verdade que a religião tinha ensinado para ele. Que ele era fariseu, ensinado aos pés do mestre Gamaliel, estudou na melhor escola de teologia da época. Tinha uma verdade dentro dele que não era a verdade verdadeira. Quantas vezes nós, pela verdade que está dentro de nós, nós queremos estabelecer a palavra de Deus contra pessoas. Isso é terrível, né, irmãos? Mas por isso que eu sou muito cuidadoso, sabe? Quando eu escuto as pessoas, isso, aquilo. E eu sempre vou orar porque eu quero saber a verdade do alto, né? Você nunca aconselha um casal separado, né? Você fala com o marido, fala com a esposa e ali você tem 2 verdades, né? 2 pontos de vista muito diferentes, né? E quando os 2 sentam juntos é outra verdade que vem. Não era bem assim, né? Não é tão desse jeito, né? E aí a verdade verdadeira é estabelecida. Então eu tenho que ter cuidado, porque existe a minha verdade, a sua e a verdade verdadeira. É importante a gente entender isso. Outra coisa que pode nos derrubar, irmãos, e nos tornar amargos, ao invés de doces, é a razão. Sabe? Às vezes eu tenho razão para brigar. Às vezes eu tenho razão para entrar num conflito. Eu tenho razão. Eu tenho, né? Mas sabe, a razão, ela é a manifestação do orgulho na minha vida. Porque eu estou certo. E verdadeiramente certo. Né? E eu acho interessante que Jesus conta em Mateus 18, a gente leu só um pedaço ali, mas ali tem todo o ensino em Mateus 18. E ele fala da parábola do credor infiel. Né? Um rei, ele começa a chamar todos os seus servos para fazer acertos de conta. E um deles que devia muito, ele chora ali porque ele ia ser preso. E o Senhor fala, eu vou prender sua esposa, vou vender seus filhos para pagar sua dívida. E ele chora, se humilha e o Senhor perdoa ele de uma dívida imensa. E ele, como servo daquele Senhor, ele tinha conservos, pessoas que serviam a ele. E ele sai dali, ele encontra um conservo que ele devia uma quantidade muito menor. E ele pressiona aquele servo e o servo, olha, eu vou pagar, tem um pouco de paciência. Ele não tem paciência e ele manda prender o conservo. E os outros servos, vendo aquilo, vão até o Senhor e falam, olha, o servo que você perdoou, que devia tanto, ele agiu assim com o conservo dele. E o Senhor chama ele de volta e fala, você é um servo mau. Eu te perdoei uma dívida muito maior e você não perdoou. Agora eu vou te lançar na prisão para você ser atormentado até que você possa pagar. Irmãos, quando que vai poder pagar estando preso? Nunca, né? Nunca. E sabe o que é interessante nessa parábola, irmãos? Porque o cara que estava certo foi preso.
e o que estava errado foi solto, né? Que o cara, quando estava errado, o mesmo homem, quando ele estava errado, ele se humilhou, se quebrantou, ele foi livre. E quando ele estava certo na razão dele, ele foi preso. Sabe o que o céu mostra com isso, irmãos? Algo muito simples. Que não importa o quanto eu estou certo, mas o quanto eu estou pronto a perdoar. Não é o quanto eu tenho razão em tudo, mas o quanto eu estou disposto a liberar, né? É isso que o céu quantifica. O céu quantifica como o céu, ele se manifesta como eu vou responder quando eu estou certo. Porque tem pessoa que na sua razão, ela é cruel e má. E tem pessoa que no seu erro ele se quebranta, se humilha e ele recebe o favor de Deus. Então é isso que o céu quantifica. Como eu respondo quando estou certo, na minha razão. E como eu me manifesto quando eu estou errado. Né? É 2 Julianos que se manifestam nesse evento, nesse momento, nessa situação. Né? Quando eu estou errado eu me quebranto, mas quando eu estou certo eu sou duro, sou inflexível. A parábola nos ensina isso, irmãos. De Mateus 18, lê depois lá Mateus 18 inteiro, você vai aprender ali. Então a razão é a manifestação do orgulho na nossa vida. E isso precisa ser tirado de nós. Nós podemos não ter a máquina que transforma pessoas amargas em pessoas doces, mas nós temos o Espírito Santo. Eu quero que você abra comigo Gálatas 5, do 19 ao 25. Aqui fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Juliano, mas o que isso tem a ver com a ceia? Tem tudo. Porque a ceia, a renovação dessa aliança, ela traz a manifestação do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós não podemos mais tomar um suco de uva e comer um pedaço de pão, irmãos. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ele fala assim: vocês estão mordendo uns aos outros. Sabe, irmãos, uma pessoa que pega um pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo, se ele tem a capacidade, na sua arrogância e prepotência, morder a Cristo, o que ele não vai fazer com o próximo? Você entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Se eu trato esse momento como algo simples e banal, eu vou tratar qualquer pessoa que se aproxime de mim no mesmo nível de irrelevância. Agora Deus não morreu, Jesus não morreu na cruz para eu ter uma casa. Jesus não morreu na cruz para eu ter um carro que eu sonho, irmãos. Jesus morreu na cruz por causa de pessoas. Não é verdade? Ele não morreu por causa do Juliano, irmãos. Ele morreu por causa do meu vizinho da direita, da esquerda, do fundo. Ele morreu na cruz por causa das pessoas do trabalho. Ele morreu por causa das pessoas do ônibus, do trânsito. Ele morreu por todos, né, irmãos? Agora, se eu posso tratar esse momento como algo insignificante, só vai ser suco de uva e pão, carregado de pecado. Mas se eu trato esse momento como santo, e eu deixo o Espírito de vida me conduzir aonde Ele quer, a um ambiente de cruz, a um ambiente de morte, a um ambiente de renúncia, então Ele vai gerar vida através de mim. É isso que o Espírito Eterno quer gerar nas nossas vidas nessa manhã. E olha aqui o que Gálatas diz, capítulo 5, do 19 ao 25, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão:
adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Irmãos, a lista é grande. Se o apóstolo Paulo continuasse escrevendo aqui, ele estava até hoje escrevendo essa lista. Então, semelhante a isso, amém? Você entende isso? A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Eu não quero enfatizar as obras da carne, eu li aqui porque isso é o que nós tem que ser tirado de nós. Mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, eu não consigo imaginar o fruto do Espírito sendo um limão. Né? Eu não consigo. Mas eu posso representar ele como uma fruta? Então represente como uma fruta doce. A maior característica de um fruto de boa qualidade é a sua doçura, irmãos. Então imagine a fruta que você mais gosta, de você pegar ela e você comer. Aquela fruta que você pode comer ela sem adicionar açúcar. E a sua, eu imagino uma manga bem doce, uma maçã, né? Vai sua imaginação aonde vai alcançar. Não, a manifestação do Espírito não pode gerar uma pessoa azeda, irmãos. Você concorda comigo em nome de Jesus? Ele vai gerar pessoas doces, porque ele é doce. Porque a manifestação da doçura do Espírito é Jesus pisando na terra, com toda aquela doçura e brandura. Ah, mas Jesus de vez em quando quebrava tudo. É sim, com a religião. Mas se eu não tenho medida para combater a religião, então eu devo me colocar na minha... Eu ia falar na minha insignificância, mas ia doer no ouvido, né? Mas eu vou me colocar na minha estatura. Aonde eu alcanço. Porque a gente é louco para poder lutar contra tudo, né, irmãos? Ah, eu sou teólogo, né? Eu estudei, né? Eu tenho condições de combater isso. Mas eu, Juliano, vou me colocar na minha medida, né? Então eu vou, ao invés de combater, eu vou amar. Ao invés de combater, eu vou cuidar. Sabe, irmãos? Porque Deus não me chamou para ser juiz sobre os homens. Mas Deus me chamou para amá-los. Ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Jesus, primeiro ele fala, ama o teu próximo como você me ama. E aí ele sabe, né? Ele usa duas vezes isso. Ele ama o teu próximo como você ama a você mesmo. E aí ele sabe, nossa, tem gente que não dá conta nem de se amar. Ela é tão doce que nem ela não consegue se amar, né? E aí ele entra no evangelho, se converte, as coisas começam a acontecer, e aí ele começa a me amar. Então se você não se ama ainda, ame as pessoas como você me ama, ou diz que me ama, né? Então Jesus ele não fala, né? Cuide das pessoas como um bom juiz, como um bom executor de juízo, não. Ele fala, ame as pessoas como você me ama ou como você se ama. Jesus me chamou para amar, para ser doce com as pessoas também. E a ceia vem sobre nós nessa manhã para isso, para gerar o fruto. Não são os frutos, aqui o texto está no singular. A manifestação do Espírito gera fé, gera benignidade, bondade, domínio próprio. Gera uma pessoa pacífica.
gera uma pessoa alegre. O que é uma pessoa alegre? Que não, irmãos, a pessoa alegre é aquela pessoa que ela é em qualquer circunstância. Sabe? Se acorda de manhã com o pé esquerdo, não acorda dando coice nos outros. Porque ela é alegre, independente das circunstâncias. É como se o mundo tivesse culpa dela ter acordado. Eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas eu já vi pessoas assim, irmãos, não aqui, que acorda de manhã, meu Deus do céu, parece a manifestação do inferno, né? Você fala, meu Deus do céu. A hora que a pessoa acorda, fica cinza o dia, né? Doce. Doce igual um limão, né? Não. O Espírito quer nos encher para que nós sejamos pessoas alegres, independente da circunstância. Irmãos, o chefe me dá uma bronca, eu não vou sair chutando todo mundo. O carro quebra, eu não vou sair chutando todo mundo. O vizinho não deixa eu dormir com aquele som infernal, mas eu não vou pagar ele na mesma moeda. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Né? Sabe por quê? Porque Jesus nunca pagou na mesma moeda. Não pagou Judas, não pagou Pedro. A hora que o galo canta, a Bíblia fala que Jesus fita os olhos nos olhos de Pedro. E Pedro chora e foge dali. Sabe? Quando nós não manifestamos o que temos que manifestar, se os nossos olhos espirituais se abrissem, nós fitaríamos os olhos do Senhor nos olhando. E sabe o que ele diria para nós? O que ele disse para Pedro. Eu te dou mais uma chance. Vai, cara, apacenta minhas ovelhas. Você pisou na bola, mas não tem erro. Eu não piso na bola. Eu não descarto ninguém, Pedro. Foi isso que ele ministrou para o coração de Pedro. Eu não descarto ninguém, Pedro. Você pisou na bola, mas eu tô aqui. Vamos começar de novo, cara? Né? Você não teve capacidade naquele momento de ter uma boa reação. Você era machão com a espada na mão, né, ali comigo junto, mas a hora que eu não estava tão próximo, a sua reação não foi tão boa. Tranquilo, Pedro, você não é o primeiro e nem vai ser o último. E é assim que Deus olha para nós. Eu pisei na bola, não dá mais, dá. A ceia está hoje posta para nós, porque Deus ele tem um recomeço para você nessa manhã. A ceia não é para santos arrogantes e orgulhosos. A ceia é para pecadores arrependidos. Para pessoas que olham, têm a capacidade de olhar para si mesmo e falar, eu não mereço. E realmente, eu e você não merecemos. Mas Deus nos justifica na cruz através de Jesus. Sabe o que é justificação? É alguém fazer por nós aquilo que nós não poderíamos. Isso é justificação. É isso que os calvinistas não entendem. Justificação não é algo que foi estabelecido na eternidade apenas, um decreto. É algo que alguém fez por mim. É mais do que um decreto. É alguém fazendo na minha incapacidade. Por isso que em Romanos ensina isso, só que eu não sei por que eles não leem inteiro, né? Somos justificados por Cristo. Né? Não pelas palavras dele, mas pela obra dele na cruz. Porque aquele lugar era para mim. E ele morreu a minha morte para que eu pudesse ter a vida dele. Dá para entender esse amor? Não dá, né, irmãos? Aí sabe quando você não entende? Você apenas recebe. Eu apenas quero receber esse amor nessa manhã. Deus, eu não consigo entender por que lá o Senhor olhou para um drogado, arrogante, agressivo. Como o Senhor pôde ver um pastor na vida daquele menino? Como que o Senhor pôde preparar uma família? Não querer entender, irmãos, apenas receba desse amor na sua casa. Não queira compreender, a nossa mente é incapaz de chegar nesse lugar. E se você ainda acha que você merece, que o Espírito de Deus te quebrante porque você não merece,
Nós não merecemos esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Olhe para a sua casa, olhe para a sua família. Não foi o mérito, foi a graça de Deus que nos colocou nesse ambiente, irmãos. Não foi o fruto do seu trabalho, mas foi o fruto dele que nos alcançou. Não foi a faculdade, não é o idioma, não é a sua capacidade, é ele. Será que você pode compreender isso nessa manhã? Irmãos, você nunca, creia nisso, você nunca chegaria nesse lugar sem ele. Ah, Juliano, mas tem gente que vai tão longe sem ele, vai, irmãos. Mas a pessoa é vazia. Irmãos, eu cuido de pessoas há 20 anos. Agora na pandemia eu estive com uma pessoa que a empresa dele fatura 1,5 milhão por semana. Aí um cara que vive com R$ 1.500 por mês, orando para ele ter paz. Você sabe o que é isso, irmãos? Você pensa que a sua conta bancária te traz paz? A conta bancária do Abílio Diniz traz paz para ele, irmãos? Do Eike Batista? Hein? Do Luciano Huck? Do Bill Gates? Você acha que isso traz paz para eles, irmãos? Ah, não. O que nos traz paz é a presença de Cristo em nossas vidas. É a segurança que tudo isso vai passar, mas na eternidade eu vou estar com Ele. Não é o meu mérito. Não é. É o que Ele fez por mim. É o que Ele continua fazendo. Ainda com um homem imperfeito e falho, cheio de limitações. Sabe o que nos diferencia desses homens, irmãos? O que nos diferencia é que a gente reconheceu que a gente não é nada sem Ele. Que eles ainda acham que são alguma coisa. Mas nós aqui nesse ambiente virtual reconhecemos que não somos nada sem Ele. Isso é só essa a diferença, irmão. Não é a conta bancária, não é o nível educacional. É reconhecer que na cruz Ele fez. Simples assim, né? Só que aí com 2, 3, com PhD, isso a pessoa não alcança, irmãos, porque é simples demais. A pessoa passa por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, para tentar mudar o temperamento. Aí ela aceita Jesus e o fruto do Espírito manifesta. E aquele que era duro, era difícil, ele começa a se tornar um pai amoroso, um marido carinhoso. Só o Espírito Santo pode fazer isso na minha vida e na sua. Tornar as pessoas mais amargas que o mundo já viu, as pessoas mais doces. Porque ele fez isso com um jovem que estava à frente de um apedrejamento de um homem cheio do Espírito Santo um dia. Ele viu, ele estava à frente. Por isso que as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. Porque ele era o que estava ordenando tudo aquilo. Mas Deus pega um homem cruel, religioso. Ah, isso na igreja não acontece. Oh, Espírito Santo de Deus. Muda nós, os sacerdotes. Nós precisamos dessa mudança, Deus. A religião endurece o nosso coração. E a gente lê a Bíblia e a gente acha que a gente sabe tudo, Deus. Nos perdoa. Porque nós não sabemos tudo. A informação sem o Espírito é apenas a letra que mata. Nos ajuda, Deus, a refletirmos um sacerdócio que o Senhor quer estabelecer na terra. Que nessa manhã o Senhor faça isso começando de nós, Pai. Em nome de Jesus, toca os sacerdotes dessa terra, aonde eles estiverem, Deus, nessa manhã. Porque se há um sacerdócio quebrantado, há uma igreja quebrantada, Pai. Porque se eu como sacerdote olho para as pessoas que o Senhor confiou ao meu coração, com amor e zelo, porque elas não pertencem ao Juliano.
Mas antes de olhar para elas assim, eu tenho que olhar para a Susan e para o Davi com esse quebrantamento, Deus. Porque essa é a primeira igreja que o Senhor confiou para eu cuidar. Gera isso no nosso coração, sobre os sacerdotes, Deus, em nome de Jesus. Gera isso. Gera isso em nós, Deus. Que o Teu Espírito manifeste o fruto dele nas nossas vidas. Um fruto saboroso, doce, pessoas doces caminhando na terra. Que os nossos filhos, em nome de Jesus, desfrutem disso. Porque o Senhor corrige, o Senhor açoita, mas o Senhor é um Deus que ama. E por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque antes do Senhor manifestar a correção, o Senhor manifestou o ensino e o amor. O Velho Testamento, irmãos, é o ensino de Deus para as nossas vidas. É o ensino. Porque, sabe o que eu aprendo com Deus? Que Deus nunca corrige sem antes ter ensinado. Né? Tem muito mais livro de ensino antes de correção. Antes de correção, irmãos. Aí a gente quer corrigir sem ensinar, né? Aí a gente quer que o nosso filho faça o que eu falei para ele, mas eu mesmo não sou capaz de fazer. Cabe isso dentro de você? Não, aqui não tem esse problema, né, irmãos? É lá, os irmãos, eu tenho que pôr legenda em inglês nisso aqui para os irmãos lá nos Estados Unidos, né? Entender isso. Aqui no Brasil não, né? Aqui a gente ensina, a gente, né, não é igual o ditado, fala o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Irmãos, as pessoas aprendem pela ótica, pelo que elas veem, né? Não adianta eu falar de um evangelho que não é manifestado através da minha vida. Não adianta eu falar de um evangelho que quando eu falo com alguém, eu sou duro e cruel. Chega desse evangelho mentiroso. Que o Espírito de Deus manifeste o fruto do amor, da paciência, a amabilidade, a alegria. Que tudo isso seja manifestado, domínio próprio. É isso que precisa ser manifestado nesses dias. A gente é cheio de fé, cheio disso, daquilo, mas a gente não tem domínio próprio. É um profeta destemperado. Que isso seja mudado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero ter um momento de oração sobre essa palavra, antes da gente participar da ceia. Que a gente já tenha um quebrantamento para que a ceia seja verdadeiramente o sangue e o corpo mudando todo esse traço genético que há no Juliano, que há em você. Que seja verdadeiramente o corpo de Cristo invadindo as nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, se você puder, junto com o seu marido, com os seus filhos, abrace eles nesse momento. Se você precisa pedir perdão para eles porque você foi dura demais, deixa o Espírito de Deus te conduzir no ambiente de quebrantamento, porque se eu não posso fazer isso com a minha casa, eu nunca vou poder fazer isso com ninguém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reconhecendo as nossas limitações, como nós erramos muitas vezes, como muitas vezes eu quero exigir um padrão dentro da minha casa tão difícil de ser vivido. Me ajuda, Deus, nas minhas limitações. Nos ajuda nas nossas limitações, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas tomou a forma humana e se fez servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Que venhamos nos humilhar. O Senhor fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ali em Mateus 8, o Senhor nos dá esse ensinamento, do versículo 28 em diante. 28 e 29, o Senhor nos ensina isso.
O aprendizado do Senhor é ser manso e humilde. As faculdades não nos tornam assim, elas nos tornam arrogantes e prepotentes. Porque nós aprendemos e nos achamos superiores. Mas a faculdade do Senhor nos torna mansos e humildes de coração. Que esse ensino venha sobre nós nessa manhã. O ensino de mansidão e de humildade. O Senhor pegou Moisés, um guerreiro, que teve a capacidade de matar um egípcio com facilidade. E o Senhor leva ele para o deserto, trata ele, ensina ele a se submeter a um outro homem e traz ele de volta para resgatar toda a sua nação. E ele é chamado do homem muito manso, muito manso. Faz isso nos nossos corações. Um libertador só é libertador quando ele se torna manso e humilde. Um libertador não é aquele que tem eloquência e sabe expulsar demônio, é aquele que se sujeita. Eu quero ser assim nesses dias. Que sejamos assim nesses dias em nome de Jesus, Deus. Gera isso nas nossas vidas. Gera isso no nosso coração. Que nós não venhamos, Deus, esperar alguém fazer, mas que nós venhamos fazer aquilo que compete a nós em nome de Jesus, Deus. Eu não vou fazer porque fizeram, eu vou fazer porque isso é um mandamento do Senhor. Que eu venha servir. Que eu venha servir. Em nome de Jesus. Gera, Deus, pessoas doces e amáveis. Através da presença do Teu Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que sejamos uma resposta. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é dia de resposta. Que eu e você sejamos resposta aonde o Senhor nos colocar. Eu tive o privilégio de abrir igreja fora do Brasil. Ser resposta fora do Brasil. O seu chamado para segunda-feira, o seu campo missionário é onde você vai. Seja a resposta amanhã. Acabando esse culto, seja a resposta na sua casa. Seja a resposta para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Se você puder pegar o pão e o suco, o Lucas vai abrir o áudio dele aí também. Em nome de Jesus. Aqui nós vamos encerrar a nossa gravação. Eu vou continuar aqui ao vivo, irmãos, mas nós vamos encerrar a gravação. Nós vamos participar da ceia. Mas a mensagem vai estar completa ali. Amém?